Paladar, meditação guiada. Olá, eu sou Valdinei Ferreira, este é o Mapa Centrante e nós estamos numa série de meditações guiadas. A meditação anterior foi a do tato e hoje a meditação será sobre o paladar. Essa série faz parte do que eu estou chamando de sentidos e o sentido. O pressuposto nessa série de meditações é que nós encontramos não só o sentido da nossa existência, mas o contato com o próprio Deus e conosco à medida que nós nos tornamos mais conscientes dos nossos sentidos. Faz parte da tradição de espiritualidade cristã desconsiderar o corpo e desconsiderar os sentidos como se fossem obstáculos para a consciência de Deus, para a percepção da presença divina, mas é exatamente o contrário. Veja a meditação anterior, o que eu expliquei no início, mas resumidamente eu digo para você o seguinte: a evidência da presença do Espírito de Deus em nós é justamente a atenção que nós dedicamos aos nossos sentidos. Nós só experimentamos o Espírito de Deus porque estamos vivos e experimentamos essa vida por meio dos nossos sentidos corporais. Dito isso, vamos então ao nosso tema de hoje, que é o paladar. Este é um dos sentidos marcados pela simplicidade. Depois da experiência do tato, talvez seja aquela experiência da nossa chegada ao mundo que mais nos marca. Logo em seguida, ao nascimento, a experiência da amamentação, da sucção. Por isso, essa experiência da oralidade é tão forte, né? Você vê a criança nos primeiros meses e até o segundo ano de vida, quase tudo que ela pega, ela leva à boca, porque esse é o sentido predominante, né? O sentido da experiência dela, da decodificação do mundo. E essa simplicidade do paladar, ela se expressa na simplicidade dos gostos, não é? Dos sabores, ao doce e o salgado, ao azedo e ao amargo, e essas coisas são meio que inconfundíveis, não é? Nós gostamos ou não gostamos, saboreamos ou não saboreamos, é um sentido fundamental. E também este sentido que é o do paladar, ele está muito ligado à própria sabedoria, né? Saber e sabor, em português, são palavras muito próximas, e também no latim. Não é? No latim, sapere significa saber, de onde vem também sabedoria, e sapore significa sabor. O que nos mostra que a nossa experiência de vida, né, de compreensão, passa pelo sabor. Talvez dos nossos sentidos esse seja o mais forte ligado à experiência de gostar ou de não gostar. Mas a gente sabe que cada vez mais nós vamos ficando desatentos a este sentido, né? Seja pelos alimentos hiperpalatáveis, que são os ultraprocessados, que vão como que anestesiando esse sentido, ou porque nós estamos cada vez mais desatentos. É muito comum a experiência de ver pessoas fazendo uma das refeições, seja almoço, seja jantar, e olhando no celular e rolando a tela do celular, né? E só engolindo o alimento sem que seja capaz de saboreá-lo, de apreciá-lo e de exercitar esse sentido que é o paladar. A nossa proposta aqui é de atenção. Nós não vamos fazer uma refeição, mas eu quero fazer a meditação com você para que você tenha a consciência e a percepção desse sentido que é o paladar e da importância que ele tem para a nossa espiritualidade também. Então te convido a buscar a posição de meditação que você tem adotado nas meditações guiadas. É uma posição de relaxamento, uma posição de tranquilidade e de atenção. Eu vou mudar a tela aqui e vou colocar uma música e nós vamos fazer esse percurso juntos por esse sentido que é o paladar.
De olhos fechados, respire com calma, sem pressa, uma respiração confortável. Deixe seus lábios levemente encostados um no outro, mas sem pressão. Da mesma forma, os dentes próximos, mas sem apertá-los. Comece tomando consciência das formas internas da sua boca. Dos lábios fechados, leve sua atenção para a parte interna das suas bochechas. Note a temperatura, observe a lubrificação por meio da saliva. A maioria das glândulas responsáveis pelo paladar estão nessa área das suas bochechas. Entre 600 e 1000 glândulas funcionando para que você tenha salivação e para que você sinta os sabores. Permaneça atento às glândulas na sua bochecha produzindo a salivação. Agora, mova sua atenção para a sua língua. Não movimente, apenas observe sua presença dentro da boca. Volume, peso, extensão. Apenas observe. Movimente-a levemente para frente, sentindo o contorno dos dentes e gengivas. Faça isso sem pressa, quase que em câmera lenta, tomando plena consciência dos detalhes. Mova delicadamente sua língua para o palato, o céu da boca. Não pressione, apenas sinta a sua curvatura, a sua textura. Deixe sua língua repousar sem movimentos agora. Fique atento às glândulas salivares sublinguais. Agora, conserve a sua atenção não em um detalhe ou uma parte como nós fizemos, mas no todo da sua boca, na totalidade da sua boca. Mantenha a atenção na totalidade e não em uma parte. Plenamente consciente desse sentido,
Agora, sem esforço, deixe emergir, aparecer, surgir na sua memória um sabor de comida ou bebida que você aprecia, alguma coisa que você realmente gosta. Não tenha pressa, se for preciso, vá testando suas memórias até que encontre essa memória do paladar e permaneça com ela por alguns instantes. Não é a memória da imagem, não é a memória da forma do alimento ou da bebida, é a memória do sabor sentido. Essa memória está na sua boca, ela foi registrada nas glândulas de percepção do sabor. Deixe emergir esta memória. Encerrando esse momento, acompanhe comigo a oração de gratidão pelo sentido do paladar. Pai, agradeço-te por ter alimento, por ter o pão nosso de cada dia para saborear. Há tantas pessoas no mundo que nem sequer têm o que comer, e aqueles que, mesmo tendo o alimento, perderam o paladar. Tem misericórdia destas pessoas, ó Pai. Obrigado pelo gosto que cada alimento traz, pela diversidade da tua boa criação que se expressa nestes alimentos. Abençoa todos os trabalhadores e trabalhadoras que participaram do cultivo, da preparação e da distribuição dos alimentos que eu como a cada dia. Obrigado pela nutrição que tenho, vinda de cada um desses alimentos que eu levo à minha boca. Obrigado pelas pessoas com as quais eu posso compartilhar a mesa e as refeições. Há o prazer do alimento, mas há também a alegria de ter com quem dividir as minhas refeições. Por fim, que eu possa ter nos alimentos e no paladar a doce recordação do salmista, que assim diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmo 119, 103. Amém. Que bom que você concluiu mais essa meditação. A próxima meditação que faremos será a meditação do olfato, esse sentido também tão importante para a nossa vida e tão significativo e tão cheio de memórias. Compartilhe essa meditação, escreva como tem funcionado para você, se você tem gostado, se você tem achado interessante essa meditação para a sua espiritualidade. Se você não me segue, te convido a me seguir no Instagram, me seguir no YouTube, se inscrever no YouTube,
Todas as semanas tem conteúdo novo. A minha missão no Mapa Centrante é trazer um pouco dessa espiritualidade do dia a dia, uma espiritualidade da vida cotidiana, uma espiritualidade que por meio da meditação nos mostra que Deus não está longe, não está distante, mas Ele está em nós, e quanto mais vivos e atentos àquilo que está ao nosso redor, aquilo que nós vivemos, mais próximos de Deus nós estaremos. Desejo que você fique bem, um grande abraço para você e até a próxima meditação.